No nosso imaginário, sem dúvida que a imagem do rei Dom Sebastião, acompanhado de um cão, é um dos retratos mais conhecidos em Portugal e também com uma forte carga mitológica. Mas o objetivo principal era para o exterior. Com apenas 16 anos de idade, compuseram a imagem de um príncipe formoso e com poder, à procura de uma pretendente. Quando Dom Sebastião atinge a adolescência, era fundamental para Portugal e para a corte portuguesa, para os regentes e tutores de Dom Sebastião, era fundamental casar o príncipe, casar o rei, de forma a que Portugal pudesse ter uma continuidade dinástica e não acontecer o que veio a acontecer. Por isso, há nesta altura uma grande necessidade de construção da imagem do rei, de forma a torná-lo um partido apetecível. É neste âmbito que o retrato ganha uma dimensão que ultrapassa a sua idade e experiência. Daí aquela armadura imponente que o rei veste, naquela altura, antes de ter tido qualquer experiência militar, a presença do cão como um instrumento de poder, que vimos no restauro que a obra sofreu, tem uma coleira com as armas reais. Esse elemento do cão a acompanhar, o rei está presente em inúmeros retratos europeus de reis e de personagens nobres na altura, praticamente tornou-se uma constante a partir dos modelos de Tiziano, que retrata até o Filipe e o Carlos V dessa maneira. Dom Sebastião sobressai de um fundo escuro, com um olhar doce, muito longe do príncipe colérico, como foi por vezes descrito na altura. A armadura está decorada com figuras geométricas e a mão esquerda acompanha o punhal da espada. O cão tem igualmente um olhar doce e contempla o jovem senhor cujo retrato iria seguir para o Papa Pio V. A obra está no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e segundo o seu diretor, Joaquim Oliveira Caetano, o pintor Cristóvão de Moraes construiu de forma eficaz a imagem de Dom Sebastião, seguindo técnicas e expressões artísticas da época. No entanto, hoje, a leitura que fazemos do retrato do rei, 7 anos antes de morrer em Alcácer Quibir, ultrapassa largamente o valor estético. Para nós, o retrato tem, para além do seu próprio fascínio visual, todo o fascínio de nós conhecermos a figura e a mitologia construída à volta da imagem do Dom Sebastião. Quer dizer, é impossível olharmos para lá sem vermos um adolescente sonhador vestido com uma armadura maior do que ele próprio, tal como se vestia de sonhos maiores do que as suas próprias possibilidades, o que resultou na sua desgraça pessoal, na desgraça pátria do ponto de vista da perda da independência, e nesse sentido o retrato carrega mais do que a sua própria função, carrega toda a imagem que nós fomos construindo desta figura prática, trágica e ao mesmo tempo poética e sonhadora que é a figura do Dom Sebastião. O regresso numa manhã de nevoeiro, que faz parte do mito do desejado, é muito diferente do traço rigoroso do retrato, que não está assinado, mas é atribuído a Cristóvão Moraes. Um dos motivos é porque as técnicas se assemelham a um outro retrato de Dom Sebastião, este sim assinado por Cristóvão Moraes, que está em Madrid, num convento, onde se recolheu a mãe do rei, Dona Joana de Áustria. Dom Sebastião é de longe o rei mais retratado da história antiga portuguesa. É um rei que nasce depois do pai morrer, a mãe separa-se do pequeno Dom Sebastião e vai viver para Madrid, para a corte do irmão, de Filipe II. Acaba por ir viver para um mosteiro das Descalças Reais, que ela própria ajuda a fundar, mas vai seguindo sempre a vida do seu filho. Nesta época era usual, na Europa, os nobres e a coroa promoverem galerias com retratos de membros da família, com maquilhagem. O retrato servia para isso. Os retratos não são fotografias para os bilhetes de identidade, são retratos de aparato. E isso tem uma história que se constrói ao longo do século XVI. Talvez a figura essencial na construção dessa maneira de retratar o nobre tenha sido Tiziano, e depois, continuando o modelo de Tiziano, António Moro, um pintor flamengo que está em Portugal e em Espanha, que retrata a família real, que forma dois grandes retratistas peninsulares, o Alonso Sanches Coelho, também nascido em Portugal, e o Cristóvão de Moraes, talvez ele próprio de ascendência flamenga, mas vivendo em Portugal, e que dão continuidade a esse retrato. Uma parte significativa do espólio de retratos da família real portuguesa desapareceu com o terremoto de 1755, porque se encontrava no Paço da Ribeira, em Lisboa, e que foi destruído.